Bem-vindos todos a esta casa de Deus, para esse grande culto que estamos oferecendo ao Senhor, o culto da ceia do Senhor, né? Estamos aqui celebrando, adorando, tendo os nossos laços fraternos sendo fortalecidos, renovando a nossa fé, a nossa esperança, mas estamos aqui também para, em memória do Senhor Jesus, tomarmos a ceia tal como Ele instituiu antes de regressar para o céu, após a sua caminhada por essa terra, finalmente entregar sua vida lá na cruz. Ele determinou, né, que a igreja reunisse ao longo da história em memória dele. Estamos aqui cumprindo então essa ordenança do Senhor Jesus. Hoje pela manhã tivemos a primeira ceia, uma grande participação também dos irmãos, muitos e muitos vieram pela manhã, e um número bem maior agora à noite, e louvamos a Deus por isso, né? Vencendo vem Jesus, a igreja só crescendo, né? Porque tudo que tem vida cresce, né? A igreja de Jesus é viva, por isso ela está crescendo, e vai crescer sempre, né? Sempre. E eu quero ler a palavra de Deus aqui no livro de Gálatas, na epístola de Gálatas, escrita pelo apóstolo São Paulo, no capítulo 4, Gálatas 4, a partir do versículo 1, onde eu leio o seguinte: Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Quantos podem orar comigo? Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, se somos agradecidos nesta hora pelo privilégio de te servir nesta noite na tua casa, pela certeza que temos da tua presença aqui, Senhor Jesus, nos abençoando, manifestando a glória e a tua presença maravilhosa aqui. Eu tenho segurança que o Senhor tem recebido os louvores, a adoração, o culto que cada um tem oferecido ao Senhor. Agora continua nos abençoando na sequência do culto, dos trabalhos. Manifesta mesmo a tua presença salvadora, curadora, restauradora. A bênção venha sobre cada coração, sobre cada vida. Alcança no Senhor através da tua santa palavra, não somente nós que aqui estamos, mas aqueles que nos acompanham e participam do culto através da Rádio Paz FM e através das redes sociais. Abençoa assim o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Mas, amados, eu quero trazer uma breve palavra e logo autorizar a ceia do Senhor. Eu quero usar essa expressão aqui, plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos quer dizer um tempo certo, um tempo apropriado, um tempo determinado, dentro da cronologia e do plano de Deus, através dos séculos. Há um momento que chega a hora certa, chega o momento certo para acontecer aquilo que Deus planejou e vem executando ao longo do tempo. Existe o tempo, não é? Mas às vezes é o começo do tempo, está no meio do tempo, está 2/3 do tempo, mas existe a plenitude do tempo, completou o seu tempo, é a consumação do tempo, não é? Chegou o momento final do tempo.
Jesus falou, por exemplo: estarei convosco até a consumação dos séculos. Os séculos hão de terminar. Vai chegar a plenitude dos séculos, a consumação de toda essa cronologia do tempo, que especialmente para nós, os homens, que para Deus a eternidade é um tempo sem tempo. Para Deus 1000 anos é igual a um dia, um dia igual a 1000 anos, mas para nós existe o tempo, e Deus trabalha dentro desse tempo. Aqui diz: vindo a plenitude dos tempos, chegou a hora de cumprir algo que Deus tinha planejado, é de enviar o seu Filho Jesus, para redimir a todos, para resgatar a todos. Aqui diz, olha, não é? Para resgatar. E ele cita, Paulo cita aqui, que eu e você, todos nós, vivemos um tempo debaixo de tutores e curadores. Nós estávamos num tempo de escravidão, debaixo de ordem, não tínhamos liberdade. Embora fôssemos destinados a herdar a salvação, as coisas de Deus, mas ainda não tinha chegado o tempo da herança, né? Ele fala, por exemplo, que o herdeiro, quando ele é criança, os pais morrem, o pai morre, alguém deixa, fica debaixo de tutores e curadores. Ele não pode tomar posse da riqueza dele, administrar os bens, porque ele é incapaz ainda, não é? Ele não tem noção de administração. Então alguém administra por ele. Então, nesse ponto e nesse tempo, ele não é diferente do escravo, do servo, né? Ele é rico, mas não tem o domínio da riqueza, não tem o controle, não tem como administrar os bens, embora há uma perspectiva de herança, mas ele não tomou posse ainda. Então, nesse momento, ele é igual a qualquer um. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Então, Paulo diz o seguinte: que chega um tempo em que esse menino é o tempo que o pai estabeleceu. Quando ele adquire a maioridade, ele tem autonomia agora, e ele sai debaixo da lei, debaixo de tutores e curadores, e ele próprio passa a ter domínio da herança dele, e começa a administrar a sua herança. O que Paulo está dizendo? Que todos nós vivíamos escravizados sob o domínio de alguém, mas vindo à plenitude dos tempos, vindo Jesus, ele fez com que eu e você tomasse posse da nossa herança. Aleluia! Da herança espiritual, da riqueza da graça, da riqueza da glória. Mas só aconteceu isso quando? Na plenitude dos tempos, na hora certa. Fora da hora, não tem como tomar posse da herança, da bênção de Deus. Bem, por que eu entendo, e a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos? Deus foi criando condições, irmão, para que o seu filho viesse, para que ele nascesse, né? Para que se cumprisse o que estava profetizado, e foi lido aqui hoje, sobre a pessoa de Jesus, em Isaías 52, 53, que sinalizava a vinda do servo, do seu sofrimento, né? Das suas dores, da sua morte, e por fim, ele iria se alegrar com o trabalho que ele iria realizar. E muitas profecias, mas não se cumpriu imediatamente. Não foi um século depois, não foi 2 séculos, não foram 3, não foram 500 anos. Foi muito mais depois que Deus começou a sinalizar que Ele tinha um plano com a humanidade de enviar o seu Filho. Mas as condições foram criadas. Primeiro, é certo que a gente conhece que havia naquela época, especialmente na terra de Israel, uma sede muito grande pela chegada do Messias, um clamor do povo. Não havia profecia, Deus não falava, não tinha revelação nova, e o povo começou a ficar com sede, que se cumprisse aquela profecia. O Senhor vosso Deus levantará um varão semelhante a mim, dizia Moisés, né? A ele ouvireis. O menino vai nascer, o governo vai estar sobre o ombro dele. E o povo começou a anelar por um Messias assim, por um Salvador, por alguém que iria libertar daquele jugo, aquele domínio que eles viviam ali. Então, primeiro despertou no povo uma sede, pelo cumprimento da profecia a respeito da chegada do Messias. Segundo, a humanidade estava preparada para aquilo. Existia um único governo na terra, era o Império Romano, que dominava todas as nações do mundo, né? Isso facilitava qualquer trâmite, qualquer situação na época, um único governo. Existia um idioma que era falado praticamente por todos. A cultura grega tinha sido dominante,
e quase todo mundo falava bem o grego, né? Ainda que fosse um grego popular, como o koiné, como o clássico, mas todo mundo falava um pouquinho de grego, se não o latim. Então facilitou a chegada do Messias, do Evangelho. Dizem que tinha estradas boas, né? Vias marítimas bem conhecidas naquela época. Tanto que tinha uma frase no tempo do Império Romano que dizia o seguinte: toda estrada leva a Roma, né? Todo o caminho leva a Roma. Então era uma estrutura de estrada, ou seja, por terra, ou seja, por mares, pelo oceano. Existia realmente essa facilidade de transitar as pessoas para lá e para cá. Mas principalmente, o que eu quero frisar era a sede do povo, o desejo do povo. Claro que aquela palavra vindo à plenitude dos tempos se cumpriu parcialmente, porque especificamente o tempo continua caminhando, o plano de Deus continua em andamento, não finalizou ali, não é? Deus tem um plano traçado para cumprir-se num determinado tempo que está chegando, igreja. Esse tempo está chegando para todos nós. Primeiro, existe uma sede muito grande no coração dos verdadeiros cristãos para que Jesus volte logo. Eu vejo o povo clamando, chorando, pedindo e anelando pela volta de Jesus. A gente canta, volta Jesus, nossa esperança é sua vinda. No mundo inteiro há um desejo por Jesus, pela vinda do Messias novamente para arrebatar a igreja. Mas assim como as condições sociais, morais, políticas da época facilitou a chegada da plenitude dos tempos, hoje também é assim. Veja os irmãos, Jesus falou que quando estiver chegando a plenitude dos tempos, no tempo que Deus traçou, cronologicamente para a volta de Jesus, vai chegar uma nova plenitude nesse sentido. O Senhor falou que haveria fome em diversos lugares, né? Terremotos. Terremoto está acontecendo toda semana. Ontem aconteceu no Afeganistão, mais de 2.000 pessoas já morreram lá, constataram a morte deles, não é? Pestilência, doenças, Jesus falou. Em todo o tempo teve terremoto, mas nunca concentrou tantos terremotos como nos últimos 100 anos. Isso é registrado. Em todo o tempo teve fome, mas nunca, quase que 1 bilhão de habitantes da terra vai dormir hoje com fome, sem ter o que comer. Muita fome no mundo. Pestilência, a terra está contaminada, o ambiente, o ar, né? O solo, para todo lado, né? Você respira um ar, esse ar está contaminado. Você fica com medo de respirar perto de alguém, sei lá o que está passando para mim. Está todo mundo meio que doente. Mas é o clima, o ambiente, né? A atmosfera, a situação de vírus e bactérias, que o próprio homem que vai destruindo a terra vai contribuindo para que isso aconteça. Pestilência, doenças as mais variadas. A medicina corre atrás, o cientista corre atrás, né? Descobre uma medicação para poder combater uma doença, explode outra lá que não tem remédio ainda. Mas Jesus falou que haveria peste. O Senhor falou mais que haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho. Quer dizer, a questão social, as desavenças entre os homens, né? Pelo orgulho, pela altivez das pessoas, né? Então, esta guerra social, essa batalha entre nações, entre povos, nação contra nação, às vezes não é uma nação contra outra nação, pode ser, mas é a própria nação dividida, né? Ideologicamente, politicamente, socialmente, nação contra nação, família contra a própria família, porque ele falou, é pai contra filho, é a mãe contra a filha, é a sogra contra a nora contra a sogra. Foi Jesus que falou, vindo à plenitude dos tempos, vai acontecer isto. É o que estamos vendo. Não se assuste com nada que aconteça em relação a Israel, isso está traçado. São condições que vêm sendo criadas, porque há de acontecer isso mesmo,
para que se cumpra o plano estabelecido por Deus através dos séculos. Se a vinda de Jesus chegou na hora certa, a volta de Jesus chegará no mesmo tempo, na hora certa. Jesus falou que se multiplicar a iniquidade é outro sinal da plenitude dos tempos dessa hora, desse momento. Nunca teve tanta iniquidade no mundo como agora. Iniquidade, revolta contra Deus, levante contra Deus, levante contra a palavra de Deus, levante contra o povo de Deus. Isso é multiplicar a iniquidade, o homem distanciar de Deus, não aceitar Deus, não aceitar a sua palavra, rejeitar a Cristo. Isto é cumprimento da palavra de Deus. Nós caminhamos para este momento em que lá na frente alguém vai escrever: e vindo a plenitude dos tempos, criadas as condições, o momento certo, Deus mandou de volta o seu Filho e levou um povo aqui da terra para o céu. Se prepare, fique na brecha, ajude a apressar a volta de Jesus. Às vezes não é dizendo: Senhor, não aguento mais, esse mundo está ruim demais, Jesus não vai voltar por causa desse desespero seu. Não. A gente apressa a volta de Jesus, irmão, é pregando o Evangelho todos os dias, é trazendo as pessoas para a igreja, para Cristo Jesus. Cada alma que converte, e agora há pouco alguém reconciliou, é apressando a volta de Jesus, porque tem um número de salvos. Você sabe que o número que Deus estabeleceu de salvo, Deus sabe a quantidade certinha de gente que vai morar no céu. Não sei quantos bilhões, mas Deus sabe. Esse número vai completar um dia, porque a Bíblia diz que completou o número de salvos. Tem muita gente que será salvo ainda, e que não foi salvo. E quando for salvo todos, aí cumpre e Jesus volta. Eu posso apressar a volta de Jesus, não é orando, venha logo, não é pecado pedir que Ele venha logo, porque o Pai Nosso fala: venha o teu reino, né? Eu oro, venha o teu reino, quer dizer, venha o tempo do Senhor estabelecer o seu reino na terra, o reino físico, de paz, de justiça, de amor, de verdade, e banir para sempre o governo de homens. A gente ora para que venha o teu reino. Mas eu apresso a volta de Jesus, irmão, é orando por salvação de almas, é trazendo as pessoas para Jesus, é investindo na evangelização, é fazendo o meu papel, cada um cumprindo a sua parte. Com isso estamos apressando a volta de Jesus. Eu fico muito feliz quando vejo essas grandes agências missionárias invadindo países como a Coreia do Norte, como a China, como o Irã e outros lá, através de redes sociais, da internet, e a criatividade, né, das pessoas é enorme para poder furar essa barreira, transpor esse empecilho de governo que não quer de forma alguma. Mas por mais que eles coloquem embaraço, as pessoas estão ali burlando os embaraços, e o Evangelho está chegando no mundo inteiro, está chegando em todas as nações da terra. Para se cumprir o que Jesus falou, o Evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim, a plenitude dos tempos há de chegar para a igreja de Jesus. Aleluia. Você fica apertado? Você fica triste quando fala isso, ou você fica alegre? Como é que está a sua alma? Oh, graças a Deus que o tempo está correndo e o plano de Deus está acontecendo, e muito em breve findará a presença do corpo de Cristo na terra, porque o lugar da igreja não é aqui, é no céu. Aleluia. Lá é muito melhor. Esta terra é um ambiente hostil para a igreja. Nós estamos aqui, a Bíblia diz, Pedro falou, né? Forasteiros, né? Estrangeiros, sou peregrino aqui em terra estranha. E geralmente Deus tanto sabe, irmão, que o estrangeiro não é muito bem-vindo, que Deus falou: trate bem o estrangeiro. Vocês foram estrangeiros no Egito, acolha bem o estranho, porque normalmente a conduta é de não acolher bem o estranho. Mas Deus ensina que a gente tem que acolher o estrangeiro. Então esse mundo aqui é uma terra onde nós somos estrangeiros, e como a cultura é de não acolher bem estrangeiros, a igreja muitas vezes não é bem aceita, né? Lá na repartição pública,
lá na universidade, na estrutura de governo, para todo lado, né? É cristão, de certa forma, é rejeitado, é discriminado. Mas isso é próprio mesmo, nós não estarmos na nossa terra, né? Na nossa pátria. Estamos num local que não é a nossa terra. Jesus chegou em Samaria e o povo não recebeu Jesus. Estrangeiro. Ele e esses homens com ele aí. Aqui não. E a gente fica contrariado, né? Tiago e João falou: Jesus, o senhor quer que a gente peça que manda fogo do céu para acabar com essa cidadezinha aqui? Tem hora que nós, Senhor, orar para Deus destruir esses ímpios, destruir aqueles que nos rejeitam, que não recebem, que perseguem a gente, mas não é assim que faz, não. Jesus, vocês não sabem que espírito sois, eu não vim destruir ninguém, não, me salvar. Tem que orar pelos inimigos, né? Para Jesus salvar ele, salvar aquele chefe que te persegue, você é crente. Salva ele, Jesus. Tem irmão que grita: queima ele, Jesus. Salva. E vai falando e Jesus queima mesmo. Fica em pé comigo.